Fala galera, dando sequência aqui na nossa série de aulas sobre análise gráfica, análise técnica, hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho mais sobre suportes e resistências. Galera, suportes e resistências são um grande gatilho da análise técnica. É neles que a gente consegue saber bons pontos de compra e bons pontos de venda, porque graficamente e psicologicamente são os valores que tendem a segurar o preço. Então, antes da gente falar de gráfico, eu vou contar uma historinha aqui para vocês de como que isso começou lá no mercado tradicional há muito tempo. Vamos supor que uma pessoa ia comprar uma determinada ação, um determinado papel de alguma empresa, lá atrás, bem antes de ter tecnologia de computador, gráfico ou qualquer coisa do tipo. Tá, ele comprou uma determinada ação de uma empresa por R$ 20. E a empresa ela acabou valorizando, ela chegou a valer R$ 30. Ele falou, opa, eu já tive um bom lucro aqui, eu cheguei em R$ 30, eu acho que eu vou vender. Ele vendeu, e aí o preço caiu, e aí na hora que chegou em R$ 20 de novo, ele falou, peraí, eu comprei a R$ 20 e o preço subiu, vou tentar comprar de novo. Então o que ele está fazendo? Toda vez que o preço chega a 20, ele está buscando compra. E aí o preço subiu de novo, e aí seguiu aquela mesma história, chegou em R$ 30, e aí ele vendeu. Só que dessa vez, o preço não caiu. O preço ele continuou subindo, ele chegou em R$ 35. Aí o cara falou assim, putz, eu não deveria ter vendido, né? Eu poderia estar aqui valendo R$ 35 e estar com mais lucro ainda. Só que o mercado foi bonzinho. Ele caiu e o papel voltou a valer R$ 30. Ele foi e comprou de novo. Que aí o preço subiu. O que é basicamente isso? Isso é a definição de suporte e resistência. Os pontos onde o preço ele bate e não consegue passar são chamados de resistência. E os pontos onde o preço ele cai e não consegue passar também são chamados de suporte. E esse cara que está fazendo são simplesmente as pessoas que investem e gostam do que a gente chama de números psicológicos, são os números redondos. Então os nossos primeiros suportes e resistências, pode anotar aí, são números psicológicos, números redondos. A gente está vendo o Bitcoin a 57 mil, 54 mil, 55 mil, 60 mil. Quanto mais redondinho, mais pessoas elas vão querer operar desse jeito. Elas vão pensar, putz, quando chegar lá em 60 mil dólares eu vou vender. Nossa, se o preço chegar a 50 mil dólares eu vou comprar de novo. E não só uma e nem duas, são várias pessoas que operam dessa forma. E como a gente bem sabe, o gráfico ele é resultado das negociações. Então se várias pessoas, quando o preço chegou em um determinado ponto, eles começaram a vender, então o preço ele começou a cair, porque está muita gente vendendo. Então graficamente aquilo formou um topo. E aquele topo eventualmente vai servir de resistência, ele vai ser um ponto de resistência. Assim como quando o preço cai muito e a gente consegue ver um ponto onde forma um fundo, é um ponto onde muitas pessoas quiseram comprar, o preço não passou daquele ponto. E isso a gente chama de suporte. Então os suportes e as resistências analisadas no gráfico são basicamente topos e fundos, onde a gente consegue ver que o preço ele tem dificuldade em passar. Galera, quando mais toques tiverem em um determinado suporte ou uma determinada resistência, mais forte aquele ponto vai ser para compra ou para venda. Então com isso, como vocês já aprenderam o que é uma candlestick, o que é uma tendência, o que é um topo, o que é um fundo, e agora vocês estão aprendendo suporte e resistência, você já consegue, de uma forma bem simples, bem grotesca, identificar pontos de compra e de venda só de olhar para o preço do gráfico. Olha só que legal. Tá, Arthur, mas e aí? Você falou uma coisa muito legal na teoria, como que isso fica na prática? Eu vou mostrar para vocês agora. Observem que a gente tem vários topos e fundos aqui, né? A gente pode até ir marcando eles. Tem uma ferramenta aqui no TradingView que chama linha horizontal. Nela você consegue vir e deixa eu até ligar isso aqui, que isso aqui vai ficar mais fácil, que eu consigo fazer várias de uma vez. Nela você consegue vir e marcar os pontos, olha só. Estou marcando vários pontos aqui de topos e fundos para vocês terem uma ideia. E observa, aqui é um fundo, isso daqui também é um fundo, isso daqui é um topo, isso daqui é um topo. E o que aconteceu? Aconteceu justamente que esses pontos marcados, eles serviram para segurar o preço nas outras vezes. Esse ponto aqui, ele também foi testado nesse valor, ele também foi testado nesse momento aqui. Aqui ele serviu de resistência. Vocês conseguem ver nitidamente que um ponto, uma resistência quando rompida, ela tende a virar suporte. Porque a pessoa que vendeu a R$ 30 e viu o preço chegando a 35 e depois que voltou a 30 quis comprar de novo,
também vai querer vender um papel que ele comprou a R$ 20, caiu a 15, na hora que chegou em 20 ele vai falar, poxa, eu vou vender. E são assim que suportes e resistências são criados. Eles são pontos onde o preço ele tende a segurar por dados históricos de negociação. E galera, o legal da análise gráfica é que quanto mais pessoas estiverem operando dentro desse cenário, mais ele vai tender a se concretizar. Então, por exemplo, se várias pessoas vão resolver vender Bitcoin a $60.000, significa que aquele ponto vai ficar muito forte para venda e muito provavelmente aquilo ali vai segurar. Agora, se uma única pessoa quiser virar e falar assim, porque eu vou vender Bitcoin a 58.387,13 centavos, ele vai ser uma das poucas pessoas que vai estar querendo vender naquele ponto. Então não tem porquê o preço segurar ali, entendeu? Então é muito importante que quando você for fazer suas operações, você fique atento a pontos de suporte e resistência. Porque eles tendem a segurar o preço, tanto na queda quanto na subida. Tá, Arthur, mas e aí? Como que eu faço suportes e resistências? É só traçar uma linha? Como que funciona isso? Precisa tocar exatamente naquele ponto? Como que... Galera, então, suportes e resistências, na teoria, sim, é desse jeito. Mas na prática, nada funciona dessa forma. Pessoas começam a comprar antes, depois que eles estão perdendo dinheiro, elas tentam vender um pouquinho para pelo menos perder um pouco. Então, suportes e resistências funcionam como faixas de preço, como zonas de preço, e não necessariamente um único ponto. Então, galera, se a gente pegar aqui o TradingView, por exemplo, e vir traçar, a gente consegue ver claramente zonas onde o preço ele tendeu a segurar. Então a gente consegue traçar alguma coisa mais ou menos assim. E olha só que legal. O preço ele segurou aqui. Isso aqui foi uma região que antigamente era servida de resistência. Assim que rompeu, foi lá para cima. E olha, ela segurou de suporte de novo. Então, o preço continuou subindo, fez o pivô de baixa, rompeu. Depois essa região, ela virou resistência. E se a gente olhar mais para frente, ela serviu novamente de resistência aqui na frente. Serviu toda essa zona aqui, serviu aqui perto. E assim que rompeu, serviu de suporte mais uma vez. Serviu de suporte aqui, aqui rompeu, mas ainda está dentro da faixa de suporte. E segurou o preço, galera. Olha só, e o preço está indo embora. Então suportes e resistências, eles podem ser vistos sim como zonas de compra e não necessariamente pontos. E por último, galera, mas não menos importante, a gente pode traçar suportes e resistências de forma que elas sejam inclinadas. Como assim? É o que a gente chama de linhas de tendência. Eu vou citar um exemplo para vocês, de uma forma bem superficial aqui para vocês verem, até mesmo para essa aula não ficar muito massiva e nem muito grande, mas para vocês terem ciência que existem também. Isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, tá? Mas que se a gente consegue puxar uma linha aqui, vocês conseguem ver perfeitamente que o preço ele segurou nesse ponto, depois ele rompeu e esse ponto ele serviu de resistência. Então o que é isso? Isso é uma linha que ela servia de suporte, uma linha de suporte inclinada, e que após ser rompida, ela passou a servir de resistência. Então suportes e resistências são todos aqueles lugares, aqueles pontos no gráfico que tendem a segurar o preço de alguma forma, seja de forma inclinada, seja uma região de preço, seja um número psicológico, ou então um ponto específico que está tendo muito interesse de compra e de venda. Então galera, essa foi a nossa aula de suportes e resistências, uma das partes mais importantes da análise técnica. Se você gostou, comenta aqui embaixo, fala para mim se vocês estão com alguma dúvida no assunto. E por último, na próxima aula, a gente vai falar da parte mais importante de todas da análise técnica, que é a partir desse momento que vocês vão ter toda a capacidade de saber a hora exata de compra e de venda de uma determinada moeda. Então fica aí para a próxima aula e tamo junto.